Olá pessoal, Edu Carvalho na área, vocês estão no Geekância, sua fonte de notícias e informações de gamers, geek, tech, emulação e aparentemente de anime. Já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e aperta no sininho aqui embaixo para ter certeza que o YouTube vai entregar tudo o que eu produzir. Pessoal, vou fazer hoje um vídeo um pouquinho diferente, inclusive é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo assim. Vou falar um pouquinho de Cara, eu vou falar de anime Dan Dan Dan. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque, vamos lá, eu vou tentar explicar. Esses dias eu estava navegando pela internet, YouTube, Facebook, gosto muito de Facebook, e estava vendo de maneira recorrente alguns memes de um anime que eu não sabia qual era, e me parecia um negócio bastante engraçado, fui pesquisar e descobri esse tal de Dan Dan Dan. Ontem à noite para hoje eu assisti os 7 episódios que está disponível na Crunchyroll, acredito que foi lançado só esse até agora, e esse anime mexeu comigo, tocou comigo, eu gostei. E como é um negócio que mexeu comigo assim num nível mais sentimental, mais emocional, eu resolvi então conversar com vocês de uma maneira assim mais espontânea, sem roteiro. Eu não fiz um roteiro para a gravação desse vídeo e eu vou falando aí mais ou menos na ordem das coisas que eu me lembrar e como esse anime me fez eu me sentir. Como eu nunca gravei vídeo assim antes, só deixando bem claro que vai ter spoiler. Se por acaso você não quiser ter nenhum spoiler, já para o vídeo por aqui, vai ver outro vídeo aí do canal. Eu não sei como fazer esse conteúdo sem dar spoilers desse anime. Vou falar um pouquinho dos 7 episódios que eu assisti até agora. Não vou dar assim muito spoiler demais, não vou contar a história toda, mas vou falar como eu me senti assistindo esse anime. Dandandan me lembrou um pouco de Jujutsu Kaisen. Haja visto que o anime trata aí de dois protagonistas, a Momo e o Kuron, não tô lembrado o nome dele, por vou botar aí na tela. Tem dois protagonistas, uma moça e um rapaz. E esse anime já começou me parecendo bem diferente pela forma como ele trata seus personagens, pela forma como ele trata cada um dos dois, e isso me pareceu assim um pouco diferente, mas me pareceu interessante também. Logo no começo do anime, a gente vê a Momo no primeiro episódio, no começo do primeiro episódio, tem um namorado, que a primeira coisa que aparece em tela é a Momo discutindo com esse namorado, ele meio que querendo pegar ela e levar ela para um motel, o negócio lá não dá muito certo, eles discutem, ela tenta largar um chutão no meio da tela dele, ele vai lá, revida, dá um chutão no meio dos peitos dela, e é isso, acontece, depois disso eles acabam, mas é isso, vida que segue. E aqui eu queria fazer uma observação. Uma coisa que eu gostei muito é que o anime não estereotipa a Momo como uma típica personagem mulher fragilizada que precisa o tempo todo ser salva. Não é assim que acontece. Logo no começo do anime tem essa cena que é uma cena que pode ser considerada bem forte. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não estou falando aqui, por favor, que eu sou a favor de violência doméstica nem violência contra a mulher. Inclusive, se você vê uma situação dessa, faça um boletim de ocorrência, se for o caso, peça a medida protetiva. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre uma obra de ficção. E como eu achei especificamente legal a forma como ele tratar essa personagem no sentido de empoderar ela. Ela passa por uma situação dessa de violência e ela vai lá e revida, e ela bate de volta, e ela em nenhum momento é tratada com o estereótipo da princesa que precisa ser salva. Muito pelo contrário. Dentro do arquétipo de personagem, ela estaria muito mais aí pro guerreiro, que vai lá, batalha, se esforça e vence, mesmo ela sendo mulher, e eu acho que a forma de tratar um personagem como esse dessa forma, eu achei muito interessante. Aí continua logo no começo da história do anime, ela tá toda cabisbaixa, porque apesar do ex-namorado dela ser mó cuzão, a conteúdo não é pra criança, tá? Se você é criança, pula aí pra outro vídeo. E apesar desse namorado dela ser mó cuzão, ela tava lá meio triste, cabisbaixa, passando pelo colégio, nas salas, e de repente ela vê esse menino sentado numa cadeira, sofrendo bullying por outras pessoas na sala, e ela mesmo triste, acabada, meio lascada, mesmo assim ela de alguma forma se comove com o que está acontecendo e meio que se intromete, se intervém entre esses bullers e a pessoa que está sofrendo um bullying. E gente, no Japão, se você assiste anime, se é acostumado a assistir anime, você sabe, bullying no Japão é um negócio assim bem pesado, as coisas que podem vir eventualmente acontecer, e nesse anime não seria diferente. Mas logo depois eles conversam um pouco e ela sai. Só que quando ela sai, logo ele vai atrás dela. É um negócio interessante porque ele claramente é o estereótipo daquele personagem de anime
que é o protagonista, meio introvertido, otaku fedido, que não consegue falar com ninguém, mas ele do nada vai lá, se levanta, vai falar com ela, e eles meio que começam a entrar numa discussão, e por causa dessa discussão, nem briga não, discussão de conversar mesmo, eles acabam fazendo meio que como se fosse uma aposta. Ele gosta muito de UFO, de OVNIs, coisas de alienígena, e ela acredita em espíritos na questão do paranormal, do sobrenatural. E cada um desafia um ao outro aí num lugar, onde tem supostamente alienígenas, e o outro onde tem supostamente um ponto aí de espíritos. Ela vai lá num canto que eu acredito que seja um hospital abandonado, onde supostamente tem alienígenas, tem ETs, e ele vai lá num túnel abandonado, onde supostamente tem espírito. E o que acontece é que de fato todos os dois se lascam, todos os dois acabam se dando mal com essa história. Primeiramente ela tá lá nesse hospital quando de repente aparece essa raça de alienígenas que se dizem ser amigáveis aos seres humanos, mas que querem roubar o útero, certo? Na verdade eles pegam, rasgam toda a roupa da outra, mais uma vez que a personagem é tratada de maneira ríspida e com violência, mas que ela resiste e luta. É uma forma, é um pouco difícil de ver, mas é uma forma interessante de tratar a personagem. E esses alienígenas, na verdade, eles se dizem amigáveis com os seres humanos, mas eles explicam que na raça deles eles se reproduzem por clonagem e que por algum motivo eles perderam a capacidade de reprodução de maneira tradicional, o que causa, que é muito bom para evitar conflito na sociedade deles, mas que causa um problema de variedade genética. Dito isso, ela está lá pega para ser feita experimentos, eles vão tentar estuprá-la e depois de estuprá-la, roubar o útero dela como meio de alguma forma ajudar essa raça alienígena a conseguir novamente variedade genética. Enquanto isso está acontecendo, lá no outro ponto, o outro personagem ele vai lá entrando nesse túnel amaldiçoado, onde supostamente tem espíritos, e de fato tem espíritos. Tem esse personagem do anime que é a Vovó Turbo. A Vovó Turbo é um espírito, uma maldição. Essa parte aqui me lembra muito Jujutsu Kaisen. E basicamente, quando ele percebe que de fato é verdade que espíritos existem, que tem um espírito que está lá para tentar pegar ele tenta fugir. Mas esse é o rolê da Vovó Turbo. Ela é um espírito amaldiçoado que ela corre muito. E ela aposta meio que uma corrida com ele, que se ela conseguir correr mais rápido que ele, ela amaldiçoa ele. E é exatamente isso que acontece. É um negócio bem engraçado. É legal como o anime trata assim desses temas que tem um pouquinho de pitada de terror, tem um pouquinho de pitada de excentricidade, mas o anime também não se leva muito a sério. Eu acho isso um negócio muito interessante. A primeira coisa que a Vovó Turbo diz pro pro personagem assim que ele encontra é: deixa eu chupar teu pinto. E na hora que ela vence a corrida e consegue realmente vencer ele, ela vai lá e amaldiçoa ele. E ao amaldiçoar ele, o que ela faz? Ela literalmente rouba as partes do cara, o pinto e os ovos. E ele, a partir daquele momento, fica sem pinto e sem os ovos. E nessa hora, a cena volta lá pra personagem, pra Momo, e ela tá prestes a ser violentada, quando de repente um celular toca, e do nada o primeiro personagem, o Okuro, não vou lembrar o nome dele, ele, pela tela do celular, ele sai de dentro da tela do smartphone, transformado numa transformação meio diferente, e ele começa a lutar com aquela raça de alienígenas. É um negócio muito... Gente, se eu tivesse que dizer alguma coisa sobre esse anime de qualquer coisa, é uma puta de uma brisa. É uma loucura. Mas é uma brisa divertida. E ele vai lá, se transforma numa coisa, utilizando os poderes da maldição, que ele tá amaldiçoado pela Vovó Turbo, e começa a lutar contra o diabo dos alienígenas que iam lá violar a menina. Mas ele não consegue controlar direito, ele ainda tá sofrendo muito. A própria menina aí corta para uma história comovente da menina com a avó dela, que a avó da menina era uma paranormal, ela inclusive fazia a Momo desde que ela era criança. No trajeto de casa até a escola, ela fazia um ritual de proteção, que era concentrar a energia dela aqui no estômago, e ela ficava assim com a mão, espelho na câmera, ela ficava assim com a mão para cima, e ela sempre fazia isso, mostra essa cena, e de repente, naquele momento de perigo, ela desperta os poderes paranormais dela, e os dois começam a lutar. Ele é amaldiçoado pela Vovó Turbo e ela com poderes psíquicos, e assim é que começa a trama, a história de Dan 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 Dan. E cara, como é legal. Como eu disse, eu não vou falar muito, não quero me adentrar demais para dar spoilers, mas a forma como vai desenvolvendo essa história, a forma como vai acontecendo as coisas desse anime,
É um negócio muito diferente, me pegou um pouco de surpresa. Inclusive, eu não tenho como deixar de falar da estética, bem legal. Tem umas partes que são muito coloridas, muito vibrantes, nas partes mais onde tem a questão do ocultismo, aí já vai mais para um tom de cinza muito interessante. A animação muito bonita, a parte artística, estética muito, muito interessante. É engraçado, eu sou um pouco mais velho, eu tenho 36 anos, então eu peguei aí da época dos anos 90 e dos anos 2000. Eu gostava muito da estética das animações antigas, tanto da época dos anos 90 dos anos 2000, me agradavam muito. E art, Slayers, coisa de Evangelho, coisa antiga, me agradava muito. Mas o que a gente está vendo hoje, aí eu coloco aí nesse bolo, boto aqui nesse noiabo, né, o Unislayer, coloco aí o próprio Your Name, coloco o próprio Jujutsu no Kaisen, boto Boku no Hero. A qualidade de animação do que está sendo produzido hoje em dia tá um negócio absurdo, tá outro nível, tá um negócio muito legal. Muito legal. Esse anime aqui, eu tô falando isso porque a qualidade de produção dos episódios, daquilo que a gente vê em tela, parece coisa de cinema. Claro que é uma animação, mas uma animação de nível de cinema, tá um negócio realmente muito bonito. Dandadan, assim, Dandadan é um shounen, tá? É o famoso anime de lutinha. Mas é interessante, essa é uma coisa que eu, quando eu tava pensando como fazer esse vídeo, eu digo, não, eu vou falar isso. Eu achei interessante. Apesar de ser um shonen, um anime de lutinha, é um anime que ele dá uma pincelada também em outras coisas e eu acho que isso é interessante. Antigamente, quando a gente tinha mais essa indústria da animação, a gente tinha uma separação mais rígida, mais engessada. O shonen era mais shonen mesmo, era só aquilo ali. Seinen era mais só aquilo ali, anime com um negócio mais adulto. Terror era mais terror, e hoje em dia a gente tem uma mescla. A gente vê isso em Jujutsu Kaisen, e eu tô vendo aqui também agora em Dandadan. Ele claramente, você demorou alguns episódios para perceber, mas ele claramente ele é um shonen, ele é um anime de lutinha, mas ele dá uma pincelada em outros temas, tem até alguns temas um pouco mais pesados, como tem a questão do estupro, como tem a questão do negócio aí de prostituição. É legal porque ele trata alguns temas diferentes, um pouco mais pesados, e traz essa discussão para dentro da série, e é divertido. Se você for assistir pensando que é só mais um anime de lutinha, o poder da amizade, vamos superar, não é bem isso, é um pouco diferente. E o anime vai tratar muito da relação que vai se construindo entre os dois protagonistas, que inclusive vai surgir um relacionamento romântico. A forma como é aos pouquinhos tratar desse relacionamento também é um negócio muito interessante. Vai focar muito nisso, mas é muito interessante. Eu assisti, sei lá, de ontem à noite pra cá, sete episódios, achei um negócio muito interessante. E eu quis trazer aqui pra vocês um pouquinho aqui de Dan Dan Dan. Pelo que eu vi, tá aí no Netflix, tá na Crunchyroll, tá no sétimo episódio, tá sendo lançado agora. Gostei muito, queria falar. Falei, sei que é um negócio diferente do que normalmente eu não trato aqui no meu canal, mas queria fazer esse vídeo e fiz. Pessoal, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo aqui relacionado à animação, Dan, ou também de outros animes, se você quer que eu faça um vídeo para cada episódio, quer que eu seja mais técnico, hoje eu quis trazer um vídeo mais sem script, de peito mais aberto, coração mais aberto, falando aqui a sensação que eu senti assistindo os episódios que a série me passou, e foi assim que eu fiz. Mas quem sabe um formato diferente é melhor. Se você gostar, se você depois desse vídeo decidir assistir e gostar, comenta aqui embaixo, me diz o que é que você achou, me dê a opinião de vocês. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu!